boa tarde. Ele é um animal com raízes pré-históricas, encontrado apenas no Brasil. Quando atacado por um predador, se transforma em uma bola e fica bem protegido. Mas é aí que vira presa fácil para os caçadores. Basta pegá-lo com a mão. Muito ameaçado e pouco conhecido, o tatu-bola foi escolhido como mascote da Copa do Mundo. Será que até o apito final, o Mundial vai ajudar a salvá-lo da extinção? A reportagem do programa Repórter Eco. O lance inicial e certeiro foi da Associação Caatinga, organização não governamental que trabalha na região Nordeste pela conservação do bioma. A campanha colocou em campo uma espécie que só ocorre no Brasil, desconhecida da maioria, mas bastante ameaçada. Assim, o tatu-bola virou o mascote da Copa de 2014. A bióloga Ana Soares, do Zoológico de São Paulo, aprovou a escolha do tatu, que vive nas regiões de Cerrado e Caatinga. Acredito que é bem importante, né, as pessoas descobrirem quem é o tatu-bola, que nós temos uma espécie rara no Brasil, que só existe no Brasil e que a gente tem que se alertar para isso e começar a trabalhar para melhorar a situação dele. Para se proteger dos predadores naturais, a espécie se fecha, se enrola, a ponto de ficar no formato de uma bola. Assim, a carapaça, que é rígida e resistente, protege as outras partes mais frágeis do corpo. Só que esta tática de defesa não salva o animal do seu maior predador, o homem. Apesar de ser protegido por lei, o tatu-bola é uma das espécies brasileiras mais caçadas e mais ameaçadas de extinção. O desmatamento e a caça de subsistência são as principais ameaças ao tatu-bola. E para piorar, a espécie tem apenas uma cria ao ano, o que mantém a densidade populacional baixa. O tatu-bola se alimenta principalmente de formigas e cupins. E ao contrário de outros tatus, não sabe cavar buracos, o que deixa a espécie mais desprotegida. Essa espécie, ela aproveita os buracos, né, abandonados dos outros tatus para poder se esconder, para poder cuidar da cria. Essa espécie, ela tem poucos estudos, né, pela dificuldade. O tatu-bola é uma espécie de hábitos noturnos, né, então os pesquisadores têm muita dificuldade de ir para campo e coletar dados sobre essa espécie. A falta de informações sobre o tatu-bola dificulta, inclusive, programas de criação e reprodução em cativeiro. Hoje, só o Zoológico do Rio de Janeiro tem um exemplar, o Bolinha. A Copa do Mundo pode dar ao seu mascote uma valiosa visibilidade, garantindo o financiamento de pesquisas importantes sobre a espécie. Mas isso ainda não aconteceu. E se até o apito final nada for feito, o tatu vai continuar em risco de extinção. E o fuleco será a maior bola fora do Mundial. Para falar sobre o tatu-bola e o risco de extinção, recebemos o biólogo, secretário executivo da Associação Caatinga, Rodrigo Castro. Iniede Guidon, arqueóloga, diretora-presidente da Fundação Museu do Homem Americano. Participe você também, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vamos começar explicando qual é hoje a situação do tatu-bola. Ele aparece na lista de espécies em extinção como vulnerável. Rodrigo. Sim, ele foi categorizado, atualmente está na categoria de vulnerável, porém a lista está sendo revista e até o final do ano vai ser publicada a nova lista de espécies ameaçadas da fauna brasileira e ele já vai estar recategorizado para uma categoria pior, vamos dizer, ele vai sair de vulnerável para em perigo. O que é isso? Em perigo nós estamos a 2 categorias abaixo da extinção na natureza. Então, a situação se torna mais crítica, principalmente porque mais de 50% da caatinga já foi desmatada. Então, nós estamos algo em torno de 55% a 60% do bioma predominante do tatu-bola já foi degradado. Então, isso gera uma pressão muito grande e, por isso, a situação dele está cada vez pior, infelizmente. Doutora Iniede, nós sabemos que existe o animal tatu-bola lá na Serra da Capivara. A senhora está lá desde a década de 70. Como a senhora vem percebendo a população do tatu-bola nos últimos anos para cá? Bem, desde que quando eu comecei a trabalhar lá,
nós encontrávamos uma quantidade bem maior, não somente do tatu-bola, como dos outros e de vários outros animais, né? E atualmente é muito difícil conseguir encontrar tatu-bola. Nós sabemos alguns locais que estão mais protegidos, onde eles ainda existem, mas é algo que realmente, atualmente, por exemplo, existe lá um local muito provavelmente onde nós temos mais animais do tatu-bola lá, que está desprotegido por falta de pessoal, né? E quais os motivos que explicam o que levou a esse risco de extinção? Quais as principais ameaças? Olha, historicamente, a caça, com certeza, ela dizimou muito a população. Como foi falado, é um animal de fácil captura. Se você imagina um animal que tem 140 milhões de anos de evolução e sobreviveu até hoje por essa estratégia fascinante, que é se fechar hermeticamente como uma bola, isso foi o suficiente até 100, 150, 200 mil anos ou 150 mil anos atrás. Conforme o animal foi cada vez mais caçado de pouco tempo para cá, cada vez mais, com o aumento da população humana e pela fácil captura, foi reduzindo muito a população. Junto a isso, vem a degradação do ambiente. O animal sensível, ele tem uma dieta específica, então a perturbação, quer dizer, a alteração do ambiente é muito agressiva. É um animal que num ambiente perturbado, que não esteja com condições ambientais razoáveis ou boas, você já não consegue avistar o tatu-bola. Então, a degradação tem reduzido muito, porque ele não tem condições de se reproduzir, de se alimentar e de se manter. Então, a degradação ambiental vem hoje em primeiro lugar, mas a caça tem continuado a contribuir, mesmo que a caça é menor a intensidade do que já foi, mas ainda ocorre, inclusive a caça para comercialização. Na nossa região onde atuamos, se comercializa, se encomenda para que o tatu-bola vai ser caçado como alimento, para comercializar para pessoas que querem comer a carne de caça e de outras espécies. O tatu-bola entra, infelizmente, também nesse rol de animais que são, digamos, encomendados para poder serem degustados. As pessoas, mesmo que seja uma atividade clandestina, proibida e ilegal, as pessoas continuam fazendo. Então, a caça por necessidade de subsistência tem deixado muito de ser a principal razão da caça na Caatinga, e mais é a caça tradicional, a caça por costume, recreativa. As pessoas vão caçar porque têm o hábito e gostam de comer carne de caça. Falar em caça, a senhora percebe a presença do caçador lá no parque? A questão é essa, quer dizer, na realidade, nós sabemos que muitas pessoas da cidade, inclusive pessoas que têm condições financeiras muito boas, classe média e classe alta, inclusive encomendam as pessoas, os caçadores, os tatus, bola e outros animais, né, para comer, porque diz que faz parte da tradição comer animais selvagens, silvestres. Isso tem, realmente, a gente nota uma diferença muito grande e uma impossibilidade de terminar com isso, porque, mesmo sendo um parque nacional, não existe número suficiente de guardas para assegurar a proteção, não é? E é por conta disso aqui que nós estamos conversando, e esse risco de extinção, fora o formato do tatu-bola, que ele foi sugerido para ser o mascote da Copa do Mundo. Conta pra gente essa história, Rodrigo. Olha, nós fizemos uma campanha no início de 2012, fazendo a sugestão que o tatu-bola seria um animal da fauna brasileira, da nossa região, ideal para o papel de mascote. Ele reunia as condições, além de virar bola e tem a ver com a bola de futebol. É um animal pouco conhecido, um animal muito ameaçado e pouquíssimo conhecido por nós brasileiros também, e pouco pesquisado. Então, era uma grande oportunidade de estar trazendo esse tema ambiental para um evento que é tão importante, que é a Copa do Mundo. Então, a gente falou, como é que a gente pode se envolver num evento dessa magnitude para discutir questões ambientais? Então, a gente achou que indicar o mascote, sendo o animal da Caatinga predominantemente, que poderia ser uma boa estratégia para estar trazendo à tona as questões dos animais ameaçados, a questão do bioma Caatinga, que também é pouco conhecido. Então, a sugestão foi para pegar carona, mas no bom sentido, pegar carona com a Copa do Mundo pela visibilidade que o evento tem e pela paixão que o futebol exerce na sociedade brasileira e do mundo todo. E que um pedacinho dessa paixão poderia estar sendo revertida para as questões ambientais também. O que a senhora diz dessa questão, dessa ideia, doutora Niede? Um evento é capaz de mudar até a mentalidade das pessoas nessa questão que a gente estava dizendo até da caça? Eu acho que foi uma excelente ideia, né?
sobretudo, uma maneira de divulgar esses problemas que existem aqui de preservação de certas espécies que estão realmente em perigo. E o momento de, então, divulgar por todo mundo este fato, procurando, então, uma colaboração mundial para que a gente possa prosseguir com o trabalho de preservação dessas espécies, né? Agora, além do tatu-bola animal estar presente lá no Parque da Serra da Capivara, existe algo interessantíssimo que é a presença de pinturas rupestres lá. Nós separamos algumas imagens para a senhora comentar, então. Qual que é o significado dessa primeira, doutora Niete? Aí nós temos, em um sítio, nós temos toda a representação do tatu, que inicialmente está em posição normal e depois ele vai se virando para fazer, então, a bolinha de proteção, né? A próxima. Aqui é uma cena de caça, nós estamos vendo aí um ser humano que está agarrando, então, um tatu, que está tentando agarrar o tatu pelo rabo. Bem diferente do que acontece hoje, né? Essa questão da caça aí por uma questão de sobrevivência, né? Aí sim, mas depois também tem uma coisa, quer dizer, os povos pré-históricos e os índios, os povos indígenas, eles sempre viveram da caça, eram caçadores-coletores, mas eles sabiam que eles não podem caçar da maneira como se caça atualmente, quer dizer, pelo prazer de caçar. Eles caçavam pela necessidade de se nutrir, mas também eles sabiam que a natureza tem suas leis. E eu me lembro de um índio que, falando sobre a questão da natureza, da caça, de onde você pode encontrar comida e tudo, que me disse que 2 pessoas, ou 2 animais, ele disse, 2 pessoas só podem fazer 2. Se o homem começar a fazer muitos filhos, vai chegar uma hora que vai pesar tanto que vai afundar tudo e acabar tudo lá dentro. Quer dizer, existe também este fato que na nossa sociedade não existe este contato com a natureza que nos faz saber que a população humana não pode continuar aumentando sem parar, porque isso vai impactar definitivamente a Terra. Mas, infelizmente, o homem chegou a um momento em que ele se acha superior a toda a natureza e que ele pode fazer o que ele quer e a natureza vai continuar, entende? Mas nós temos que abrir os olhos porque a situação está cada vez pior. Agora, quando você dizer alguma coisa... Não, eu ia dizer que realmente essa visão do homem contemporâneo, que a natureza é inesgotável, que os recursos naturais nunca vão acabar, e nós estamos diante de uma grande crise em muitos segmentos de recursos naturais, sejam pesqueiros, sejam recursos florestais que estão se esgotando e que estão modificando o clima do nosso planeta também, estão contribuindo para, por exemplo, o aumento da desertificação na região da Caatinga, que já é uma região suscetível ao processo de desertificação e por causa desse impacto humano, a desertificação está crescendo e pelo aquecimento global a situação vai se agravar também. Então, o cenário exige uma mudança de rumo e é necessário que essa seja feita. Nós estamos vendo aí imagens, né, do tatu-bola livre na natureza. Nós temos aqui as imagens, aqui na nossa mesinha, do fuleco, do tatu-bola também lá da Associação Caatinga. Mostramos as imagens das pinturas rupestres milenares. Então, quando a gente vê ali, né, esse animal há milhares de anos, chega aqui, tem essa discussão do fuleco na Copa do Mundo, doutora Niede, que mensagem fica para a gente quando a gente vê que esse animal vem de lá de tanto tempo? Eu acho que a mensagem é que o homem tem que repensar um pouquinho o mundo e tem que começar a ver o que é a maravilha da natureza, que nós não podemos viver somente voltados para a tecnologia, para tudo que é artificial. Nós temos que voltar também para a vida na natureza. Agora, quando o tatu-bola ficou em foco, o Instituto Chico Mendes anunciou este ano o plano de conservação do tatu-bola. Rodrigo, qual o principal ponto mais importante? Olha, o mais importante do PAN, que é o plano de ação, que é para os próximos 5 anos, é um compromisso do governo federal com as instituições parceiras. A Associação Caatinga participa desse esforço. São 3 eixos principais: reduzir a pressão de caça,
proteção do habitat através da implantação efetiva das unidades de conservação e criação de novas áreas protegidas onde ocorre o tatu-bola e aumentar a pesquisa sobre a espécie, porque nós temos pouquíssima informação, pouquíssimos estudos que são super necessários para ter conhecimento para poder ajudar a conservar a espécie. Nós não sabemos nem qual é a população hoje. Nós não sabemos a população nem a distribuição atual da espécie, não sabemos muito bem como o animal se reproduz, como é que é o processo de acasalamento. Então, são informações básicas necessárias para desenhar as melhores estratégias para a conservação da espécie. Então, o investimento em pesquisa tem aumentado e tem que aumentar mais. Então, essa visibilidade da Copa do Mundo, atrelado à busca de parceiros via Copa do Mundo, pode nos ajudar a implementar efetivamente esse plano de ação. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre o tatu-bola. E a nossa reportagem foi às ruas saber como anda a popularidade do fuleco, o mascote da Copa. As respostas vêm de Fortaleza, Curitiba, Recife e daqui de São Paulo. Qual é o mascote da Copa? Não sei, não lembro. É um bicho que parece um tatu, mas eu não lembro o nome dele. Ixi, peteleco, né? Piteleco, sei lá o quê. Acho que é o fuleco, né? Fuleco. Que animal é o fuleco? Não sei. Eu sei que é aquele bichinho amarelo. É o tatu-bola. Tatu-bola ou tamanduádio? Do mato natural mesmo, eu já vi muitos. Descreve ele pra mim, por favor. Ele é um tatu, né? Das cores da bandeira do Brasil, né? Eu imagino que ele seja pequenininho e que ele enrola em forma de uma bola. Uma casquinha dura em cima, né? Feito uma bolinha, ele se esconde dentro da casquinha, é assim. Para se refugiar,
ele se transforma numa bola. O fuleco é um tatu, né? Que ele é em forma de uma bola. Quando ele entra pra dentro, que ele sai bolando, fugindo das suas presas. Pega nele e enrola todinho assim, ó. Legal que só. Você sabe por que o tatu foi escolhido como mascote da Copa do Mundo? Não tenho a mínima ideia. Não, deve ser porque ele forma um formato de uma bola, né? Deve ser típico do Brasil. Porque ele tem o formato de bola? Tá em extinção. É um bicho daqui do Brasil mesmo, né? Porque ele se forma numa bola, não sei. O bicho é exótico aqui do país, né? Porque ele é o único animal que parece com uma bola, né? Realmente é ele e a tartaruga. Você já viu algum tatu bola? Só em televisão. Eu vejo mais em São Paulo, aqui no Ceará não. Chama a atenção aí o cearense dizendo que vê mais tatu-bola em São Paulo do que no Ceará, não? Bem, se a área de distribuição dele fosse crescente, mas ele nunca ocorreu nessa região porque está fora do habitat dele. Então é uma confusão. Ele está pensando talvez no que a gente chama de bolinha, que na verdade ocorre, mas não tem nada a ver com tatu-bola, que é um mamífero, é um outro, na verdade, um outro animal, né? Agora, depois, por conta da abertura da Copa, as redes sociais, a mídia, né, surgindo questionamento sobre a presença do fuleco na Copa do Mundo. Ele participa de eventos, Rodrigo? Bem, ele tem participado muito pouco, né? A gente chama de timidez súbita. Por que o fuleco sumiu da abertura da Copa, da cerimônia de abertura, que é o evento de gala? Nós não sabemos. Quem pode responder isso com certeza, com propriedade, é a FIFA. Mas nós sentimos sim que houve um sumiço pela onda de críticas que foram feitas também recentemente, nacionais e internacionais, sobre a exploração da imagem do fuleco para a Copa e da não disponibilidade ou intenção de se reverter alguma coisa da Copa do Mundo ou da própria FIFA para a proteção desse animal. O anúncio do tatu-bola como mascote foi revertido de alguma forma para o parque, doutora Niede? Não, para nada. Em termos de turismo? Não. Nós não tivemos nenhum, quer dizer, nada beneficia todo o trabalho que é feito no Brasil para a proteção do meio ambiente, dos animais e tudo isso, não é? Quer dizer, se usa muito para fins comerciais, para rentabilidade, mas é muito pouco ou nada o que vai para real trabalho de proteção da natureza. Bom, sobre esse assunto, o Departamento de Imprensa da FIFA mandou uma nota para a gente afirmando que o fuleco tem sido bem recebido pelos brasileiros, esteve presente em todos os jogos da Copa e continuará presente até a final em 13 de julho. Eu vou ler um trechinho, então, da nota da FIFA. A FIFA é uma associação sem fins lucrativos e com a obrigação de investir em suas receitas no futebol. A associação entrou em contato com uma organização que preserva o tatu-bola e ofereceu a oportunidade para participar de um processo de licitação para o programa de compensação de carbono na Copa, mas essa organização não cumpriu os critérios de certificação necessários. Além disso, foram oferecidos recursos para o projeto de preservação muito maiores que os disponíveis para todas as ONGs apoiadas pela FIFA em todo o mundo. E a ONG os recusou. Por esse motivo, a contribuição da FIFA para o projeto de preservação do tatu-bola ficou limitada às ações de conscientização relacionadas às aparições do fuleco. Essa é a posição da FIFA. Qual a posição da Associação Caatinga, Rodrigo? São dois aspectos. O primeiro é que se o fuleco foi realmente porta-voz do tatu-bola, quer dizer, o fuleco é um tatu-bola, o que ele está fazendo ou fez pela sua própria espécie, em termos de estar sendo um porta-voz da situação da espécie. Pela matéria que a gente viu aí, poucas pessoas associam o fuleco a um tatu-bola. Então, essa conscientização, na prática, ela não aconteceu. A FIFA ofereceu, sim, um valor para o projeto de conservação do tatu-bola, o valor subdimensionado, extremamente subdimensionado. Pode dizer pra gente qual foi sim, esse o valor oferecido foi um valor de R$300 mil para um projeto de 10 anos que tem a meta de reduzir o risco de extinção do tatu-bola de forma significativa. Com esse valor, não é possível ter um impacto representativo e significativo. A Copa do Mundo não poderia estar associada a ajudar a salvar o tatu-bola da extinção com esse valor. Então, nós fizemos uma contraproposta para a FIFA para que ela pudesse ter uma participação maior, a Copa do Mundo, mas depende da FIFA, para realmente deixar um legado ambiental consistente e ajudar de forma concreta e significativa para salvar o tatu-bola da extinção. Porque o que nós acreditamos é que o tatu-bola, o fuleco só existe porque existe o tatu-bola. Então, o personagem fuleco se inspira e existe. Quer dizer, o tatu-bola deu vida ao fuleco. O que o fuleco está fazendo ou tem feito pelo tatu-bola? Nada. E nós precisamos de uma relação mais ética, mais moral, mais equilibrada. Se o fuleco ajudou a Copa a ter visibilidade, está ajudando na lucratividade do evento, o mínimo é que a espécie que originou tudo isso possa receber apoio para sua proteção, porque ela está muito ameaçada. Então, isso é o mínimo que nós esperamos até o apito final, que haja um compromisso verdadeiro e real da entidade maior do futebol.
A senhora concorda com a posição do Rodrigo, doutora Niede, em recusar a oferta da FIFA? Eu acho que sim, eu acho que os recursos, os resultados econômicos da Copa permitiriam que houvesse uma real colaboração, atendendo à necessidade para esses 10 anos de trabalho. Não é fazer de conta, porque essa oferta de R$300 mil para esse trabalho todo é só fazer de conta que está ajudando, mas não está. Agora, se nada for feito, em quanto tempo o tatu-bola pode desaparecer da natureza, Rodrigo? Olha, se nada for feito, em até 50 anos o animal estará extinto da natureza. Essa é a triste perspectiva. Mesmo que nós estejamos desenvolvendo o projeto Tatu-Bola, e nós vamos lutar contra isso, e o compromisso continua, porque não está vinculado à Copa, mas se a Copa ajudasse, seria um processo mais célere, com mais recursos, mais apoio, mais patrocínio, nós poderíamos avançar mais rapidamente nessa luta para salvar o Tatu-Bola da extinção e salvar as florestas da Caatinga, porque o que nós estamos fazendo é valorizar a Caatinga, que é o hábitat do Tatu-Bola. O Tatu-Bola precisa da Caatinga como nós, seres humanos, precisamos das florestas também, porque a água, as nascentes estão protegidas pelas florestas. Então, a questão das mudanças climáticas, da desertificação e da disponibilidade hídrica tem tudo a ver com a proteção das florestas. Então, o Tatu-Bola é um embaixador, é um porta-voz da luta pelas florestas secas, pela Caatinga no nosso caso, mas é uma luta pelas florestas no mundo todo. E uma extinção do Tatu-Bola pode levar a um desequilíbrio da natureza? O que pode acontecer nesse sentido? Sim, com certeza. Ele faz parte de uma teia alimentar, de uma cadeia alimentar, e ele tem a sua função, a sua posição e a sua importância dentro do equilíbrio ecológico. Se ele se alimenta principalmente de cupins, ele ajuda a regular a população de cupins e, quando a população de cupins cresce muito numa floresta, ela causa danos à própria floresta. Então, existe um equilíbrio ecológico que é muito sensível e é muito delicado. E o Tatu-Bola tem um papel fundamental nisso tudo. E, além de ser um grande porta-voz pelas causas ambientais. E é um divisor de água, sim, porque meu filho Murilo tem 2 anos, eu quero que daqui a 20 anos, ele, adulto, com 22 anos, possa dizer: pai, eu lembro daquela Copa que foi lá no Brasil, não por quem tenha sido campeão, mas eu lembro daquela Copa, pai, porque foi aquela Copa que ajudou a salvar o mascote da extinção, deixou um legado consistente e duradouro. E é isso que a gente está pensando, é para o futuro. Doutora Niede, as pinturas rupestres ali são uma prova de que o Tatu-Bola sobrevive a milhares de anos, passou por diversas transformações. Ele vai sobreviver ao homem? Não, eu acho que, infelizmente, não só o Tatu-Bola, mas a natureza toda está realmente ameaçada. E nós precisamos pensar nisso com muito cuidado, porque as mudanças que estamos tendo, toda a sociedade humana está tendo problemas por causa disso, mesmo que não perceba agora. E o Tatu-Bola e outras espécies, entende, fazem parte de todo um sistema que funciona, que nós nem sabemos tudo como isto funciona, mas a vida humana depende de todo esse processo de alimentação, de transformação, para que depois os elementos voltam à Terra e depois fazem novos seres vivos que depois voltam à Terra. Então, é todo um processo que está sendo completamente modificado pela tecnologia humana. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então um recado final de cada um de vocês. Como é possível reverter essa situação? É o sonho, o nosso sonho é que o Tatu-Bola possa continuar sendo uma grande bandeira para a redução da pressão e da degradação, no caso da Caatinga, que a Caatinga preservada ela é boa para todos, para as espécies que vivem lá que têm direito, a fauna, a flora e para o homem que também depende das florestas. Então, que o Tatu-Bola possa ter uma chance e que a gente possa contar uma história daqui a um tempo dizendo: sim, nós estamos revertendo a situação. Essa é a esperança que fica, esse é o que nos motiva a acreditar que é possível reverter essa situação. E o Tatu-Bola como um grande mensageiro da luta pela Caatinga. Doutora Niede? Sim, nós temos que proteger a natureza, nós temos que proteger a Caatinga, porque há muitas regiões do Nordeste que já estão completamente desertificadas e isto tem uma influência terrível sobre toda a questão climática, com os resultados em problemas de falta de água e outros que a nossa sociedade já está enfrentando. Muito obrigada por todas essas informações e pela participação aqui com a gente hoje. Obrigado, foi um prazer.
Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã às 1h30 da tarde. Vamos falar sobre o custo de vida em São Paulo. Uma ótima tarde para você. Até lá.